Vamos lá, galera, vídeo novo aqui no canal. Eu vou dar meu parecer sobre esse material, Thanos Sentença de Morte. Show? Então já sabe, se você gostar, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar os demais. Então vamos lá. Saindo um pouquinho do mundo dos quadrinhos, né? Chegamos aí no mundo dos livros da Marvel, que são muito bons, tá? Eu já fiz aqui um vídeo sobre o Homem-Formiga, eu vou deixar nas indicações finais, caso você queira ver. Lembrando que esse vídeo eu narrei, né, o que de fato ocorre no livro, e aqui meio que eu vou dar meu parecer a respeito do que eu achei desse material. Show? Sempre que eu posso adquirir algo novo. Eu pretendo inclusive fechar a coleção por completo. Por quê? Porque os livros eles trazem mais detalhes, certo? Obviamente, como ele é um material um pouco mais extenso, né? Você consegue se aprofundar mais aí nos personagens. Então é bem gostoso para quem gosta desse tipo de material. Beleza? Então vamos lá para a história. Aqui você tem um Titã louco. Primeira coisa, primeiro passo, tá? Sempre que eu falo do Thanos, eu trago um pouco da reflexão que ele é diferente do Thanos do cinema, certo? Então, o seu conhecimento do personagem é através do cinema, aquele Thanos que tem um propósito, né? Mas que não seja um propósito tão assim altruísta, mas é um propósito que de fato que é o bem-estar em comum, né? Que é o bem em comum ali do universo. É até um tanto quanto o personagem compreensível, não é? Por mais que seus métodos eles são questionáveis. O Thanos dos quadrinhos não, desde que eu o conheço, desde que eu acompanho, realmente eu já o acompanho há muito tempo, é um personagem que eu gosto, um dos meus prediletos aí da Marvel, e ele só busca duas coisas. A primeira delas é poder, né? Ele realmente quer ter poder o suficiente para ele ser considerado um deus. Ele realmente tem essa crise existencial por ele não estar no panteão dos deuses da Marvel, né? Ele está de fato uma categoria abaixo. E a segunda, e talvez a mais importante, é que ele quer ser cortejado pela personificação da morte, né? Sua grande amada aí, que está sempre nos seus projetos ali, sempre está envolvida, certo? Ela praticamente foi aquela que transformou o Thanos no que ele é hoje, não é? Então, sempre está em busca dessas duas coisas. Uma, obviamente, para ele adquirir a outra. E aí, daqui ele, de fato, ele consegue uma delas, né? Que é o poder absoluto aí. Ele faz uso da manopla do infinito, justamente com as joias. E aí ele consegue, de maneira esplendosa, ele está ali de uma forma que o próprio universo corre risco, né? Quando o Thanos está com a manopla nos quadrinhos, o próprio universo está em perigo ali, porque os seus feitos é simplesmente morte e destruição, não é? E aí, obviamente, ele está em busca disso, de que com isso ele consiga atrair a atenção da sua amada, não é? Os heróis eles são vencidos, eu posso antecipar isso, porque não é spoiler, meio que tem aqui na sinopse, né? Fica subentendido, de maneira até cruel. Você vai ter aí a narrativa de maneira bastante cruel, vingativa, de como o Thanos consegue vencer cada um deles ali, né? Esse material traz muitos personagens aí, você consegue ter uma ligação entre eles, mas que ele acaba sendo vencido aí, os heróis buscam a última cartada, um personagem muito antigo da história ali, eu acho que muito poucos de vocês vão conhecê-lo de verdade, ele não é tão trazido assim nas histórias, né, das origens do Titã Louco, e aí ele acaba sendo vencido, né, ele consegue aí perder tudo aquilo que ele adquiriu. Esse é o enredo da história principal. E é quando ele está ali na sarjeta, né, depois que ele perde a manopla e etc., que é quando a morte se comunica com ele. E ela o faz uma proposta, meio que indiretamente, né? Ela explica o real motivo pelo qual ela não se interessa muito assim por ele. Porque para ela, ele tem uma facilidade maior por ser um titã, não é? Então, para ele conseguir a manopla, conseguir as joias, é muito mais fácil do que se ele fosse de fato um mortal. Nem a mortalidade ele possui mais, não é? Ele é um ser imortal, ele é um ser que tem poder, ele é um ser que tem sobrenome, tem um nome, tem vamos dizer assim, uma origem que o glamula. Então aquilo para ela não torna os feitos dele tão importantes, não importa se ele matar milhões, bilhões, trilhões de pessoas, se ele extinguir a vida no universo, mesmo assim para ela vai ser uma coisa que já era meio que esperado, né? Devido ao seu grandioso poder aí que ele possui. Então ela lhe propõe ele retornar em vida, só que agora sem a sua imortalidade, sem o ser um titã, sem ser o Thanos ou um titã louco, né? Aquele ser temido e poderoso aí do mundo, né? E aí ele realmente aceita esse desafio, e esse livro ele narra aí várias situações na qual o Thanos ele volta como uma espécie de mortal, né? Ele tem de baixo mesmo, você tem várias situações que ele está realmente vivenciando aquela vida mundana. Tem alguns momentos que você percebe que ele meio se encontra, ele entra de fato nisso para ganhar o cortejo da morte. Mas eu já posso antecipar para vocês que ele meio que se encontra como ser, não é? Ele sempre foi uma pessoa que ele nunca se achou meio que naquele local, como eu disse. Ele está um andar abaixo dos deuses,
e ele sempre se considerou, ou quer se considerar um deus, né? Então ele está em uma situação ali meio que intermediária e isso sempre mexeu bastante com ele. Ele não sabe bem o seu propósito e aqui meio que ele encontra, tá? De maneira narrada bem rica, uma narração bem rica aí com detalhes, né? É trazido o personagem da sua vida anterior, então agora de maneira meio que troca de papéis, não é? Agora ele não é mais o ser temido de todos, pelo contrário, agora ele é o ser que está ali realmente bem abaixo, bem... O risco de vida é real, né? Ele é um mortal agora, então ele pode simplesmente vir a morrer no dia seguinte, ele tem que agir com mais cautela, né? Ele trabalha mais essa questão de ouvir as pessoas e aí, de fato, parceria, que é outra coisa também que Thanos não age dessa forma no mundo real, né? Como sua vida como um titã. Então, galera, é muito gostoso esse material. Eu vou deixar, inclusive, o link na descrição dele, tá? Principalmente, e dos demais. Muitos outros que eu achar aí desses romances da Marvel, sei que são mais de 30 na verdade, tem muitos assim, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, dentre outros personagens. E pelo menos com relação àqueles que eu já li, vale muito a pena, tá? Uma leitura prazerosa. Aqui você tem 4 atos, ou seja, 4 grandes capítulos aí, dá para você ler devagar, né? E lendo e degustando e compreendendo muito aquilo. Show? Pois é isso, o videozinho curto, espero que vocês tenham gostado e valeu!